Salve, salve, pessoal, tudo bom com vocês? Sabadão e a gente aqui, né? Eu vou colocar uma sequência de fotos aí pra vocês, que ela é bem representativa daquela frase que diz assim: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Já ouviram falar disso? Então, é uma sequência de fotos, na verdade são duas fotos só, de um pasto, que se você olha ele de cima, ok, tá tudo bem, tá legal, é um pasto de braquiária, tá verde, embora a coloração pudesse ser um pouco verde mais escuro, porque tá claramente faltando adubação nitrogenada, tá? Mas quando a gente abre o pasto, quando você pega esse pasto pela parte de baixo, você vai observar muito material senescente. E aí, vocês já ouviram falar em material senescente? Quando alguém diz assim, nossa, mas tá senescendo demais, tá? Isso significa dizer que está morrendo demais. Então, pessoal, quando você tem muita forragem morta na parte de baixo, né, no extrato inferior do seu pasto, significa dizer que tem alguma coisa errada na sua estratégia de manejo, tá? Porque existem algumas coisas que a gente faz errado no manejo que vão, então, permitir que haja maior acúmulo de material senescente, permitir que haja maior acúmulo de material morto, tá? E esse acúmulo de material morto, ele vai impedir uma rebrotação melhor, tá certo? Esse material morto vai diminuir o desempenho dos animais, tá? Então, você vai ter uma sequência de prejuízos porque você não está manejando seu pasto adequadamente e deixando esse material morto se acumular em demasia no seu extrato inferior do dossel, ou seja, naquela primeira camada do seu pasto, como vocês podem ver claramente aí na foto. Mas por que que isso acontece? Quando você tem condições ideais de água, temperatura, quando você tem condição ideal de radiação, a planta tende a acumular mais matéria seca. Por isso que a gente sempre separa, né, a nossa produção em período das águas e período da seca, porque no período das águas a gente tem todas as condições super favoráveis para o desenvolvimento delas. E no período da seca, não. Né? Pelo menos na região do Brasil Central, no período seco do ano, isso é diferente para o Nordeste, né? No período seco do ano, o que acontece? A gente diminui não só a água, mas você diminui a radiação e você também diminui a temperatura, né? Então, há uma queda brusca e absurda no desenvolvimento daquelas plantas forrageiras desse clima. Em contrapartida, nas águas, o que está acontecendo? Está tudo muito favorável, então está havendo um acúmulo muito grande de forragem por dia. Esse alto acúmulo de forragem diário, ele tem que ser consumido. Então, no período das águas, a gente sempre trabalha com taxas de lotações maiores, obviamente, do que aquelas que a gente trabalha no período seco. O que acontece na maioria das vezes é o pessoal trabalhar com a mesma taxa de lotação. Então, na seca, você tem um desempenho melhor, tá? Mas vamos concentrar agora nesse período que a gente está finalizando agora no Brasil Central, que é justamente a finalização do período das águas. Então, a gente passou por um período em que as condições de clima estavam adequadas para o desenvolvimento da planta, né? Então, quando você não tem boca de bicho para consumir o seu pasto, há uma tendência de um alto sombreamento muito grande entre essas plantas, né? Então, as plantas vizinhas tendem a alongar como para que as folhas dela possam, então, chegar à luz. E esse processo de alongamento, de colmo, tá, faz com que haja uma queda absurda da qualidade da sua planta. Porque para o alongamento de colmo é imprescindível que haja a lignificação. Então, quanto mais lignina, pior vai ser a qualidade do seu pasto. Isso faz com que haja também uma diminuição da proteína. E o que é pior, você tem uma concentração de material morto no extrato inferior do seu dossel. Isso tudo foi forragem que um dia foi verde e que poderia ter sido consumida e não foi por erro na estratégia de manejo. Então, é imprescindível que você faça um ajuste de taxa de lotação para que a gente consiga, então, com esse ajuste de taxa de lotação, respeitar a capacidade de suporte do pasto. Ou seja, essa capacidade de suporte, ela aumenta no período das águas, principalmente se você adubar, e ela diminui no período da seca. Então, com esse aumento de acúmulo de forragem, há a necessidade de você também aumentar a taxa de lotação, aumentar a boca de bicho para consumir, para você evitar que haja esse material senescente. Esse material senescente que está sendo acumulado não foi consumido, como eu já disse para vocês anteriormente. Então, os ajustes do manejo são feitos até um ponto em que eu consiga, né, fazer com que o animal tenha quantidade e qualidade de forragem. Por isso que em forragicultura a gente não fala em maximizar a produção de forragem, porque maximizar significa uma forragem que tem uma baixa relação folha-como, ou seja, tem muito como e pouca folha. E isso não me interessa. Eu quero otimizar, eu quero um ponto de equilíbrio em que eu tenha uma boa relação lâmina-como
em que eu tenha uma boa qualidade de forma geral da forragem, que eu também tenha produtividade, justamente para evitar isso que vocês estão vendo na foto, que verão, que é esse acúmulo de material senescente no extrato inferior do dossel, que é a forragem que se perdeu.